Minha mãe e irmã exigem que eu demita a minha melhor funcionária para dar o cargo à minha irmã preguiçosa. Meu nome é Marcos, tenho 32 anos, e sou dono de uma pequena empresa de design gráfico. Desde criança, sempre fui apaixonado por arte e design. Essa paixão me levou a me formar em design gráfico e, depois de alguns anos trabalhando em agências, comecei a sonhar em abrir meu próprio negócio. Há 5 anos, com o apoio incondicional de Júlia, minha namorada na época e atual esposa, dei o grande passo de abrir minha própria empresa. Não vou mentir, o começo foi difícil. Foram anos de muito trabalho duro, noites sem dormir, fins de semana no escritório e contas apertadas. Júlia foi meu porto seguro durante todo esse tempo, me dando força para continuar, mesmo nos momentos mais difíceis. Com dedicação, persistência e uma equipe incrível que fomos montando ao longo do tempo, finalmente estamos colhendo os frutos do nosso esforço. Nos últimos meses, nossa empresa tem crescido significativamente. Conquistamos clientes importantes, expandimos nossa equipe e até conseguimos nos mudar para um escritório maior no centro da cidade. Estou incrivelmente orgulhoso do que construímos e otimista sobre o futuro. Parte fundamental desse sucesso é minha equipe, especialmente Ana, minha primeira funcionária e atual gerente de projetos. Ela está comigo desde o início, é extremamente talentosa, dedicada e grande parte do nosso crescimento se deve ao trabalho dela. Os clientes a adoram e ela se tornou praticamente o braço direito da empresa. Júlia e eu nos casamos há 3 anos, formalizando uma parceria que já vinha dando certo há muito tempo. Ela continua sendo meu maior apoio, comemorando cada vitória e me confortando em cada desafio. Recentemente, começamos a pensar em ter filhos daqui a alguns anos, agora que a empresa está mais estável. Eu realmente achava que tinha chegado a um bom lugar na vida, profissionalmente realizado, com um casamento feliz e planos para o futuro. Pensava que, aos 32 anos, com minha própria empresa bem-sucedida e vivendo minha vida, as coisas só tenderiam a melhorar. Mas parece que o destino, ou melhor, minha família, tinha outros planos. O que aconteceu durante um simples jantar familiar na semana passada virou minha vida de cabeça para baixo e me fez questionar muitas coisas que eu dava por certas. Nunca imaginei que meu sucesso profissional poderia se tornar a fonte de um dos maiores conflitos familiares que já enfrentei. Mas antes, para entender o caos que se instalou na minha vida recentemente, preciso voltar no tempo e apresentar os personagens principais desse drama familiar: minha mãe controladora, Regina, meu pai, Roberto, e minha irmã caçula e preguiçosa, Bia. Acreditem, isso é fundamental para entender a bomba que estava prestes a explodir na minha vida. Minha mãe sempre foi do tipo, digamos, intensamente preocupada com seus filhos. Alguns a chamariam de controladora, mas ela prefere o termo mãe dedicada. Desde que me entendo por gente, ela tenta guiar cada aspecto das nossas vidas. Na minha infância, isso significava uma agenda lotada de atividades extracurriculares que ela achava importantes: aulas de inglês, natação, piano e até etiqueta. Não que eu não gostasse de algumas dessas coisas, mas a pressão para ser perfeito em tudo era esmagadora. Bia, por outro lado, nasceu quando eu tinha 7 anos e, desde o início, foi tratada de forma diferente. Enquanto eu era cobrado por notas perfeitas e comportamento impecável, Bia era a princesinha que podia fazer o que quisesse. Minha mãe sempre justificava dizendo que Bia era sensível e artística, e que não podia ser pressionada como eu. Foi por volta dessa época, logo após o nascimento de Bia, que a presença do meu pai na nossa vida familiar começou a mudar. Eu tinha apenas 7 anos, mas lembro claramente como as coisas ficaram diferentes. Meu pai, que sempre foi uma figura carinhosa e presente, de repente parecia mais distante e preocupado. Não entendia muito bem na época, mas anos depois descobri que ele havia enfrentado uma série de problemas financeiros em seu negócio. As longas horas no escritório e as frequentes viagens de negócios o tornaram cada vez mais ausente. Acredito que foi essa mudança que intensificou o comportamento controlador da minha mãe. Ela, de repente, se viu praticamente sozinha na criação de 2 crianças pequenas. Conforme eu crescia, comecei a perceber as tensões em casa. Havia discussões abafadas tarde da noite, e a ansiedade da minha mãe em relação às contas e ao futuro era palpável. Meu pai, nas raras ocasiões em que estava em casa, parecia sempre distraído e estressado. Essa dinâmica só piorou com o tempo. Quando eu tinha 12 anos e Bia apenas 5, meus pais finalmente se separaram. Foi um golpe duro para todos nós, mas especialmente para minha mãe. Ela canalizou toda a sua energia e preocupação para mim e Bia, mas de maneiras muito diferentes. Enquanto eu me tornei o homem da casa aos olhos dela, tendo que ser responsável e maduro além da minha idade, Bia se tornou o bebê que precisava ser protegido de tudo. Na adolescência, as coisas ficaram ainda mais complicadas.
Enquanto eu me matava de estudar para entrar em uma boa universidade, Bia mal passava de ano. Minha mãe, em vez de cobrar, fazia as tarefas dela e arrumava desculpas com os professores. Lembro-me claramente do dia em que recebi a notícia da minha aprovação no vestibular para design gráfico. Estava explodindo de felicidade. Mas a reação da minha mãe foi: design? Mas você não quer fazer direito ou medicina? Foi como um balde de água fria. Nessa mesma época, Bia já falava em largar os estudos para encontrar seu caminho espiritual. E adivinha? Minha mãe achou a ideia fascinante. A ida para a faculdade foi minha primeira chance de respirar. Longe do controle constante da minha mãe, pude finalmente ser eu mesmo. Foram anos de descobertas, crescimento pessoal e, claro, muito estudo. Foi no último ano da faculdade que conheci Júlia. Ela estava fazendo um curso de publicidade e nos conhecemos durante um projeto interdisciplinar. A conexão foi imediata. Júlia era tudo o que eu precisava, compreensiva, apoiadora e, acima de tudo, me incentivava a seguir meus sonhos. Depois de me formar, trabalhei por alguns anos em agências de design. Foi durante esse período que comecei a sonhar em ter meu próprio negócio. Júlia, que já era minha namorada na época, não só me apoiou nessa ideia como me encorajou a torná-la realidade. Ela foi fundamental para me dar a coragem de finalmente abrir minha própria empresa de design. Enquanto eu estava construindo minha carreira e meu relacionamento com Júlia, em casa, Bia continuava sendo, bem, Bia. Ela acabou terminando o ensino médio, atrasada, mas nunca chegou a entrar na faculdade. Passou os anos seguintes descobrindo-se, o que na prática significava mudar de emprego a cada 3 meses e iniciar e abandonar diversos cursos. E minha mãe? Bem, ela continuou sendo a mesma. Ligações diárias para saber se eu estava comendo direito, se estava agasalhado, se o negócio estava indo bem. Ao mesmo tempo, defendia Bia com unhas e dentes, sempre arrumando desculpas para sua falta de direção na vida. Conforme os anos passaram e eu construí minha carreira e minha própria família com Júlia, achei que tinha finalmente me libertado dessa dinâmica familiar tóxica. Mantinha contato, claro, mas a distância parecia ter colocado as coisas em perspectiva. Que ingenuidade a minha! Voltando para o presente. Era uma noite de sábado como qualquer outra. Júlia e eu tínhamos planos de ficar em casa, pedir uma pizza e maratonar nossa série favorita. Foi quando meu celular tocou. Era minha mãe, com aquele tom de voz que eu conhecia bem demais, uma mistura de ansiedade e expectativa que sempre me deixava em alerta. Filho, você e a Júlia podem vir jantar aqui em casa amanhã? Faz tempo que não nos reunimos em família, ela disse, sua voz tremendo levemente. Confesso que meu primeiro instinto foi inventar uma desculpa. Mas Júlia, sempre a voz da razão, me convenceu a aceitar o convite. Vai ser bom ver sua família, amor. Além disso, sua mãe pareceu tão animada ao telefone, ela argumentou. No domingo à noite, chegamos à casa da minha mãe. O cheiro de lasanha, meu prato favorito, preenchia o ar. Bia já estava lá, deitada no sofá, mexendo no celular como se não tivéssemos acabado de chegar. Minha mãe nos recebeu com abraços calorosos e aquele sorriso nervoso que eu conhecia tão bem. O jantar começou de forma tranquila. Conversamos sobre trivialidades, o tempo, as últimas notícias, como andava o trabalho. Minha mãe perguntou sobre a empresa, e eu, orgulhoso, contei sobre nossos últimos projetos e o crescimento que estávamos tendo. Foi então que notei. Minha mãe e Bia trocaram um olhar que dizia que algo estava por vir. Meu estômago se apertou em antecipação. Filho, minha mãe começou, colocando os talheres de lado. Que bom que as coisas estão indo tão bem para você. Na verdade, é sobre isso que queríamos conversar. Eu congelei. Aquela frase nunca pronunciava algo bom. Você sabe que sua irmã tem passado por um momento difícil, não é? Ela continuou. Bia, ainda focada em seu celular, apenas deu de ombros. E bem, já que sua empresa está crescendo tanto, pensamos que talvez você pudesse dar uma oportunidade para Bia trabalhar com você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti o olhar de Júlia sobre mim, sua mão apertando a minha por baixo da mesa. Minha mente girava, tentando processar o que acabará de ouvir. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Mãe, Bia, comecei, medindo cada palavra. Eu entendo que vocês achem que isso seria uma solução fácil, mas não é tão simples assim. A empresa está crescendo, sim, mas cada centavo está sendo reinvestido. Não temos nenhuma vaga disponível no momento, nem verba para criar uma nova posição. Tentei soar o mais calmo e racional possível, mas pude ver o rosto da minha mãe se contorcendo em desaprovação. Como assim não tem vaga? Bia explodiu, jogando o guardanapo na mesa. Você acabou de dizer que a empresa está crescendo.
Crescimento não significa necessariamente que temos dinheiro sobrando, Bia, expliquei, sentindo minha paciência se esgotar. Temos custos, investimentos em equipamentos, salários para pagar. Marcos, minha mãe interrompeu, seu tom de voz mudando para aquele que eu conhecia bem demais, o tom de quem não aceitaria um não como resposta. Se não há vagas disponíveis, por que não cria uma? Ou melhor ainda, por que não dá para a Bia a posição de gerente de projetos? Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Mãe, você não pode estar falando sério. Ana é nossa gerente de projetos. Ela está comigo desde o início, é extremamente competente, e não é da família, minha mãe completou, como se isso explicasse tudo. Olhei para Júlia, buscando apoio. Ela parecia tão chocada quanto eu. Isso é ridículo, eu disse, minha voz tremendo de raiva. Não posso simplesmente demitir uma funcionária excelente para dar o cargo a Bia, que não tem experiência alguma em design ou gerenciamento de projetos. Você está dizendo que eu sou incompetente? Bia gritou, levantando-se da mesa. Não, estou dizendo que você não tem experiência nessa área específica, respondi, tentando manter a calma. Filho, minha mãe interveio, sua voz agora melosa. Pense bem. Família é mais importante que qualquer coisa. Tenho certeza que essa tal de Ana entenderia. Além disso, você pode treiná-la, não pode? Bia é inteligente, ela aprende rápido. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Era como se estivesse em um universo paralelo onde ética profissional e meritocracia não existissem. Não posso fazer isso, disse firmemente. Seria antiético, injusto com Ana e potencialmente desastroso para a empresa que construí com tanto esforço. O rosto da minha mãe endureceu. Então é isso? Você escolhe estranhos ao invés da sua própria família? Depois de tudo que fizemos por você. Tudo que fizeram por mim, repeti, incrédulo. Mãe, eu construí essa empresa do zero, com meu próprio esforço e o apoio da Júlia. Vocês nunca me apoiaram nessa decisão. E é assim que você nos agradece. Bia interviu, lágrimas de raiva em seus olhos. Negando ajuda à sua própria irmã. A situação estava saindo completamente do controle. Júlia, que até então estava em silêncio, finalmente falou. Acho que todos precisamos nos acalmar e... Você fique fora disso. Minha mãe disparou contra Júlia. Isso é um assunto de família. Aquilo foi a gota d'água. Chega, gritei, batendo na mesa. Júlia é minha família tanto quanto vocês. E eu não vou ficar aqui ouvindo vocês insultarem minha esposa e exigirem que eu comprometa a minha integridade profissional. Me levantei, peguei a mão de Júlia e me dirigi à porta. Antes de sair, me virei uma última vez. Não vou contratar a Bia só porque vocês querem. Quando vocês estiverem prontas para ter uma conversa racional sobre isso, me avisem. Até lá, acho melhor mantermos distância. Saímos da casa, o som dos gritos e acusações de Bia e minha mãe nos seguindo até o carro. Enquanto dirigia de volta para casa, um silêncio pesado pairava entre Júlia e eu. Eu sabia que aquela noite havia mudado tudo. O que eu não sabia era como lidar com as consequências que certamente viriam. Não consegui pregar os olhos a noite toda. Fiquei revirando na cama, revivendo cada momento daquele desastroso jantar, imaginando 1000 cenários diferentes, 1000 coisas que eu poderia ter dito ou feito. Agora estou aqui, sentado no meu escritório às 5 da manhã, desabafando tudo isso em um post. Preciso colocar para fora, organizar meus pensamentos. Talvez alguém por aí já tenha passado por algo parecido e possa me dar algum conselho. Não faço ideia do que vai acontecer a partir de agora. Como vou encarar minha mãe e Bia depois disso? Como isso vai afetar meu trabalho, meu casamento, minha família? Prometo trazer atualizações assim que tiver novidades. Por enquanto, se alguém tiver passado por uma situação parecida ou tiver alguma palavra de sabedoria, estou todo ouvidos. Porque, sinceramente, nunca me senti tão perdido. Olá pessoal, aqui é o Marcos novamente. Primeiro, quero agradecer a todos que comentaram no meu post anterior. Ainda não consegui ler todos os comentários, mas agradeço a todos por gastarem um pouco do seu tempo para tentar me ajudar. Já se passaram 2 dias desde o jantar desastroso, e as coisas estão, bem, estranhas. O silêncio é ensurdecedor. Nenhuma ligação da minha mãe, nenhuma mensagem da Bia. É como se aquela noite tivesse aberto um abismo entre nós, e ninguém sabe como atravessá-lo. No trabalho, tento manter as aparências, mas é difícil. Ana, nossa gerente de projetos, percebeu que algo está errado. Ontem, ela me perguntou se estava tudo bem, disse que eu parecia distante. Engoli em seco e menti, dizendo que estava apenas cansado. Odeio não ser transparente com minha equipe, mas como explicar essa situação? Júlia tem sido meu porto seguro. Ela sugeriu que eu procurasse um terapeuta para ajudar a processar tudo isso. Acho que ela tem razão.
Nunca fui muito de terapia, mas talvez seja hora de tentar. O mais difícil tem sido lidar com os pensamentos que não param de girar na minha cabeça. Será que fui muito duro? Deveria ter sido mais compreensivo com Bia? Mas então lembro das exigências absurdas, da falta de respeito com Júlia e com meu trabalho. E a raiva volta. Hoje de manhã, meu celular não parou de vibrar. Mensagens, ligações perdidas, notificações de redes sociais, tudo de membros da família estendida. Parece que minha mãe e Bia decidiram levar nossa briga privada a público, espalhando sua versão distorcida da história para toda a família. Tio João, irmão da minha mãe, foi o primeiro a ligar. Marcos, que história é essa de você negar ajuda à sua própria irmã? Sua mãe está arrasada. Antes que eu pudesse explicar meu lado, ele continuou. E o que é isso de sua esposa se intrometer em assuntos de família? Fiquei chocado. Não só estavam pintando uma imagem completamente falsa de mim, mas também estavam arrastando Júlia para o meio disso tudo. As mensagens que se seguiram não foram melhores. Primos que eu mal vejo há anos de repente têm opiniões fortes sobre como administro minha empresa. Tias que nunca se importaram com minha carreira agora me acusam de ser ingrato e egoísta. O pior foi ver comentários em fotos antigas no Facebook, onde familiares estão questionando meu caráter e insinuando que o sucesso subiu à minha cabeça. Alguns até sugerem que Júlia é uma má influência, me afastando da família. É surreal ver como uma narrativa falsa pode se espalhar tão rapidamente. Parte de mim quer responder a cada mensagem, explicar a verdade, defender Júlia e minha integridade. Mas outra parte sabe que isso só alimentaria o drama. Júlia está tão indignada quanto eu. Não podemos deixar que eles controlem a narrativa assim, ela disse. Mas como lutar contra isso sem cair no mesmo jogo baixo? Agora, além de lidar com o conflito original, tenho que gerenciar essa crise de imagem dentro da própria família. É como se o terreno sob meus pés continuasse desmoronando, e cada vez que tento me firmar, surge uma nova complicação. Uma coisa é certa, isso ultrapassou todos os limites. Não é mais apenas sobre um pedido de emprego para Bia. É sobre respeito, limites e a manipulação tóxica que aparentemente sempre esteve presente na minha família, mas que eu nunca quis ver. Estou considerando seriamente a ideia de Júlia sobre tirar um fim de semana fora. Preciso de espaço para pensar, para decidir como vou lidar com tudo isso. Porque uma coisa eu sei, as coisas não podem continuar assim. Por enquanto, desliguei as notificações do celular. Preciso me concentrar no trabalho, na apresentação da próxima semana. Não posso deixar que esse drama familiar afete o sustento de todas as famílias que dependem da minha empresa. Mais uma vez, agradeço o apoio de todos vocês. Prometo trazer mais atualizações assim que tiver clareza sobre os próximos passos. Olá a todos. Marcos aqui. Sei que faz muito tempo desde minha última atualização, e muita coisa aconteceu nesses 6 meses. Preparem-se, porque esta será uma atualização longa. Muito longa. Peguem um café, acomodem-se confortavelmente, porque temos muito o que conversar. Primeiramente, quero agradecer a todos que me apoiaram durante aquele período turbulento. Seus conselhos e palavras de encorajamento significaram mais do que vocês podem imaginar. Houve dias em que reler seus comentários foi o que me deu força para continuar. Então, por onde começar? Talvez pelo mais irônico, toda essa situação acabou sendo um catalisador para mudanças positivas na empresa. Lembram daquela apresentação para um cliente em potencial que eu mencionei na última atualização? Bem, ela foi um sucesso retumbante. Conseguimos fechar o contrato, o maior da história da nossa empresa até então. Foi como se o universo estivesse me dizendo: ei, você está no caminho certo, não desista. Mas o sucesso veio com um preço. Nas semanas seguintes à apresentação, eu estava uma pilha de nervos. Tentava manter as aparências no trabalho, mas estava claro que algo não estava bem. Foi então que tomei uma decisão que mudou tudo. Decidi ser transparente com minha equipe. Numa sexta-feira, chamei todos para uma reunião de fim de expediente. Com o coração na mão, compartilhei uma versão resumida do que estava acontecendo na minha vida pessoal. Falei sobre o conflito familiar, sobre a pressão que estava sentindo, sobre como isso estava afetando meu trabalho. Confesso que estava aterrorizado. E se eles perdessem o respeito por mim? E se achassem que eu não era capaz de liderar a empresa? A reação deles me pegou completamente de surpresa. Em vez de julgamento, recebi apoio. Em vez de dúvidas sobre minha capacidade, recebi ofertas de ajuda. Ana, nossa gerente de projetos, foi a primeira a se manifestar. Ela se levantou, me deu um abraço, sim, eu também fiquei surpreso, e disse: estamos com você, chefe. Vamos superar isso juntos. Quando contei a Ana que minha família queria que eu a demitisse para dar o cargo à minha irmã, pensei que ela ficaria furiosa. Em vez disso, ela riu. Riu.
Bem, ela disse, acho que vou ter que trabalhar ainda mais duro para provar que mereço estar aqui. E trabalhou. Nos meses seguintes, Ana se superou. Ela propôs uma série de novos processos que revolucionaram nossa forma de trabalhar. Nossa produtividade disparou, e com ela, nossos lucros. A empresa cresceu mais 30% nesse período. Expandimos nossa carteira de clientes, contratamos mais pessoas, e até nos mudamos para um escritório maior. Ironicamente, agora realmente temos vagas abertas, inclusive para um assistente de gerência de projetos. Quem diria, não é? Mas nem tudo foram flores no campo profissional. Com o crescimento, vieram novos desafios. Tivemos que lidar com prazos apertados, clientes exigentes, e o estresse que vem com o sucesso. Houve noites em que eu ficava no escritório até tarde, relembrando os primeiros dias da empresa. A diferença é que agora eu não estava sozinho. Minha equipe estava lá comigo, todos comprometidos em fazer dar certo. No campo pessoal, as coisas foram ainda mais intensas. Seguindo o conselho de Júlia, e de muitos de vocês nos comentários, comecei a fazer terapia. Nas primeiras sessões, eu me sentia desconfortável, exposto. Falar sobre meus sentimentos nunca foi meu forte. Mas aos poucos, comecei a me abrir. E quanto mais eu falava, mais eu percebia o quanto precisava daquilo. A terapia tem me ajudado a processar não só o conflito recente, mas anos de dinâmicas familiares complicadas que eu normalizava. Percebi que muitos dos meus comportamentos, minhas inseguranças, minha necessidade de aprovação, tudo isso estava enraizado na minha relação com minha família, especialmente com minha mãe. Falando em família, este é o tópico mais complicado e o que mais mudou nesses 6 meses. Após aquele jantar desastroso, as coisas ficaram tensas. Muito tensas. Por semanas, meu telefone não parava de tocar. Mensagens, ligações, posts em redes sociais. Todos com o mesmo tom. Como eu podia fazer isso com minha própria família? Como eu podia ser tão egoísta? No início, eu tentava explicar meu lado. Gastava horas ao telefone com tios, primos, até com pessoas que mal conhecia, tentando justificar minhas ações. Mas quanto mais eu explicava, mais exausto eu ficava. E pior, parecia que nada do que eu dizia fazia diferença. Foi meu terapeuta quem me ajudou a perceber que eu não devia satisfações a ninguém. Que era hora de estabelecer limites claros. Então, numa noite, depois de uma sessão particularmente intensa de terapia, eu sentei e escrevi um e-mail. Um e-mail longo, detalhado, explicando o meu lado da história. Falei sobre a pressão que sempre senti para ser perfeito, sobre como me sentia diminuído em comparação com Bia, sobre como a exigência de dar um emprego à minha irmã tinha sido a gota d'água. Enviei esse e-mail para toda a família e anunciei que estaria me afastando por um tempo para cuidar da minha saúde mental. Cliquei em enviar com o coração na mão, certo de que estava cortando laços permanentemente com todos. A reação foi mista, para dizer o mínimo. Alguns familiares ficaram em silêncio. Outros responderam com mais acusações. Mas houve aqueles que me surpreenderam. Minha tia Clara, irmã do meu pai, me ligou chorando. Ela pediu desculpas por ter me julgado sem saber de toda a história e me contou que passou por algo parecido anos atrás. Temos nos aproximado muito desde então. O maior plot twist veio de onde eu menos esperava. Meu pai. Não lembro se havia mencionado antes, mas ele estava meio distante. Bem, 2 semanas depois do e-mail, recebi uma mensagem dele. Curta, direta. Filho, podemos conversar. Nos encontramos num café. Foi estranho, no início. Anos de distância criaram um abismo entre nós. Mas então ele começou a falar. Me contou que, anos atrás, passou por algo similar com a família da minha mãe. A pressão, as exigências, a manipulação emocional. Foi uma das razões que levou ao divórcio. Eu deveria ter te protegido disso, ele disse, com lágrimas nos olhos. Me desculpe por não ter estado lá. Não vou mentir, chorei. Chorei muito. Ali, no meio daquele café, abraçado ao meu pai como não fazia desde criança. Foi como se anos de mágoa e ressentimento se dissolvessem naquele momento. Desde então, temos nos aproximado. Ele tem sido uma fonte surpreendente de apoio e sabedoria. Quem diria que meu pai distante se tornaria um dos meus maiores aliados nessa jornada? Mas a maior surpresa veio de Bia. Há 2 meses, recebi uma mensagem dela. Curta, hesitante. Podemos conversar. Confesso que meu primeiro instinto foi ignorar, mas algo me dizia para dar uma chance. Nos encontramos num parque. Bia parecia diferente. Mais calma, mais centrada. Ela começou a falar e não parou por 1 hora. Me contou que, após a escalada das nossas brigas, percebeu que sua vida estava um caos. Buscou ajuda profissional e foi diagnosticada com depressão. Está em tratamento agora, tomando medicação,
fazendo terapia. Eu sinto muito, ela disse, com uma sinceridade que eu nunca tinha visto nela antes. Pelo jantar, por todas as vezes que fui egoísta, por nunca ter valorizado seu esforço. Conversamos por horas. Pela primeira vez em anos, realmente conversamos. Sobre nossas infâncias, sobre como a dinâmica familiar nos afetou de maneiras diferentes, sobre nossos medos e esperanças. Bia mencionou que sempre teve interesse em design, mas nunca teve coragem de perseguir isso. Você fez parecer tão fácil, ela disse. Eu tinha inveja. Ainda tenho, um pouco. Mas agora é uma inveja que me motiva, não que me paralisa. Estou considerando oferecer a ela um estágio de 3 meses na empresa. Será um teste, tanto para ela quanto para mim. Deixei claro que ela será tratada como qualquer outro estagiário, sem privilégios. Para minha surpresa, ela concordou entusiasticamente. É isso que eu preciso, ela disse. Uma chance de provar meu valor, para mim mesma. Claro, eu sabia que não poderia tomar essa decisão sozinho. Afinal, isso afetaria toda a equipe. Então, decidi conversar com Ana e o resto da equipe sobre a possibilidade de Bia estagiar conosco. Confesso que estava nervoso. A última coisa que eu queria era que eles pensassem que eu estava voltando atrás na minha posição ou cedendo à pressão familiar. Para minha surpresa, a reação foi majoritariamente positiva. Ana, em particular, me surpreendeu. Chefe, ela disse, se você acha que sua irmã merece uma chance, confiamos no seu julgamento. Além disso, ela acrescentou com um sorriso, será uma ótima oportunidade para mostrar a ela o quão insubstituível eu sou. O resto da equipe concordou, embora com algumas ressalvas compreensíveis. Eles pediram garantias de que Bia seria tratada como qualquer outro estagiário e que não haveria favoritismo. Assegurei a eles que esse seria o caso e que, se em algum momento sentissem que a presença de Bia estava prejudicando o ambiente de trabalho, poderíamos reavaliar a situação. Essa conversa com a equipe foi incrivelmente reconfortante. Me fez perceber o quanto crescemos como grupo e o quanto confiamos uns nos outros. Também me fez sentir mais confiante sobre dar essa chance a Bia. Claro, ainda há muito a ser decidido e planejado, mas sinto que estamos no caminho certo. E então, chegamos ao ponto mais delicado, minha mãe. Enquanto todos os outros aspectos da minha vida parecem estar melhorando, minha relação com ela continua complicada. Ela se recusa a reconhecer qualquer erro. Continua insistindo que eu deveria ter ajudado a família e que Júlia me virou contra eles. Nossas interações são mínimas e tensas. Cada vez que tentamos conversar parece uma batalha. Ela alterna entre tentar me fazer sentir culpado e agir como se nada tivesse acontecido. É exaustivo. Meu terapeuta tem me ajudado muito a lidar com isso. Aprendi que não posso controlar as ações dela, apenas as minhas reações. Estou aprendendo a estabelecer limites saudáveis, mesmo que seja doloroso. Ainda amo minha mãe, mas estou aprendendo que amar não significa permitir comportamentos tóxicos. Em meio a todo esse turbilhão, há um farol de estabilidade, Júlia. Meu Deus, como posso começar a descrever o quanto ela tem sido incrível? Ela tem sido minha rocha, meu apoio constante. Nos momentos em que achei que ia desmoronar, ela estava lá, me segurando. Decidimos adiar os planos de ter filhos por enquanto. Em vez disso, estamos focando em fortalecer nossa relação e cuidar de nossa saúde mental. No mês passado, finalmente tiramos aquelas férias que tanto precisávamos. 2 semanas em um resort tudo incluso bem no interior, com um péssimo sinal de celular, o que foi proposital. Foi mágico. Pela primeira vez em meses, me senti completamente em paz. Voltamos dessas férias com uma nova perspectiva. Estamos mais unidos do que nunca, mais determinados a construir uma vida que seja verdadeiramente nossa. Olhando para trás, nesses 6 meses houve momentos em que pensei que perderia tudo, minha família, meu negócio, minha sanidade. Mas de alguma forma, em meio ao caos, encontrei uma força que não sabia que tinha. Ainda muito a resolver, especialmente com minha mãe. O caminho pela frente não será fácil. Haverá mais conflitos, mais momentos difíceis. Mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou no controle da minha vida. Estou estabelecendo limites saudáveis, priorizando meu bem-estar e o das pessoas que realmente se importam comigo. Acho que essa será a minha última atualização, mas caso aconteça algo muito importante, prometo voltar aqui e atualizar vocês. Obrigado novamente pelo apoio e sugestões incríveis. Até a próxima, pessoal. E lembrem-se, cuidem de si mesmos.
Vocês merecem. Comentário ecos do Reddit. Caramba, pessoal, que história intensa, não é mesmo? Fiquei realmente impressionado com a jornada do Marcos e principalmente com o papel fundamental da Júlia em toda essa situação. A força e o apoio dela foram essenciais para o Marcos enfrentar esses desafios familiares tão complicados. Me fez pensar muito sobre a importância de ter alguém ao nosso lado nos momentos difíceis. O que vocês acharam da atitude da Júlia? Vocês acham que o Marcos teria conseguido lidar com tudo isso sem o apoio dela? E como vocês teriam agido no lugar deles? Quero muito saber a opinião de vocês nos comentários. Se essa história te impactou tanto quanto a mim, não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Ativa o sininho também para não perder nenhuma dessas histórias emocionantes. E as emoções não param por aqui. Dá só uma olhada nessa próxima história que está aparecendo na sua tela. Garanto que vai te deixar de queixo caído. E tem mais. Lá na descrição do vídeo tem um monte de links legais com outras histórias incríveis e playlists que eu montei especialmente para vocês. Corre lá para conferir. Valeu por assistir. Galera, até a próxima!